Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e dessa vez para entrevistar uma das pessoas que muitos de vocês solicitaram. Vocês pediram para que nós entrevistássemos pessoas da sociedade local, da comunidade e que também estão ocupando posições em cargos de relevância para a sociedade, enviaram perguntas, nós estamos com elas devidamente anotadas e hoje iremos ter um bate-papo com o Dr. James Lobo. Antes disso, só gostaríamos de dizer que este vídeo, essa entrevista de hoje, é patrocinada pela rede Casa Corte. Você está vendo esses móveis aqui? Todo mundo pergunta quem foi que fez esses móveis. Quem fez esses móveis foi a empresa Casa Corte. Nós vamos deixar o contato ao longo do vídeo, entre em contato o quanto antes. Dr. James Lobo, é uma alegria ter o senhor aqui. Opa, meu irmão Frank, eu que agradeço aqui a presença, o convite e a oportunidade de bater esse papo sobre esse assunto que nós gostamos muito, que é a advocacia. Estamos aqui à disposição de todos. Muito bem, eu estou cheio de perguntas aqui para fazer para o senhor, mas primeiramente eu gostaria de perguntar, já virou uma pergunta titular aqui do nosso podcast, do Mesa e Café, quem é o Dr. James Lobo? Para o senhor, como é que o senhor se vê? Como é que o senhor se reconhece? Quem é o James Lobo? Certo? Muito bem, eu me reconheço como origem. Meu nome é James, eu sou o filho do Olívio, da Neuza, neto do João Lobo, conhecido comerciante de Caxias, a família reconhecida em Caxias, irmão da Andréa, pai do Eduardo, da Sofia e do James Júnior, e advogado, com muito orgulho, advogado já há 22 anos, exercendo essa nobre profissão, e atualmente sempre atuei na área de administração pública, é uma das minhas áreas de expertise profissional, e agora, mais recentemente, recebi a honra, a oportunidade de estar comandando a Procuradoria-Geral do município na gestão do prefeito Gentil Neto aqui em Caxias. Muito bem. Doutor James, eu sei da sua trajetória, conheço, sempre costumo dizer que conheço desde quando o senhor começou, né? Porque o doutor James começou, eu estava entrando no curso de Direito, conhecendo o curso de Direito, era servidor público municipal e vi ali o trabalho do doutor James junto à prefeitura. Dentro dessa realidade, eu lhe pergunto, doutor, hoje, o senhor ainda continua advogando ou o senhor está apenas na procuradoria? Como é que tem funcionado isso? Veja bem, é uma situação que muita gente me pergunta, em especial os nossos clientes, porque, em razão do exercício do cargo de Procurador-Geral do município, o artigo 29 do nosso Estatuto, da OAB, ele veda que os detentores de cargos de defensor-geral, procurador-geral e diretores de autarquias que tenham poder de decisão sobre o interesse de terceiros exerçam a advocacia. Acontece que a advocacia ela vem passando por transformações. Então, o que pode se dizer? O James Lobo, advogado, pessoa física, OAB Maranhão 6679, momentaneamente está licenciado da advocacia privada. Ou seja, no período que eu estiver à frente da Procuradoria-Geral do município, eu posso advogar somente, exclusivamente, em processos de interesse do município de Caxias. No entanto, o escritório James Lobo Advogados Associados, CNPJ, inscrição na OAB, como escritório de advocacia, com sua equipe, continua atuando e eu continuo sendo o gestor deste escritório, desta empresa. Então, ainda continuo frequentando meu escritório, ainda continuo acompanhando processos, analisando, em conjunto com a equipe do escritório, com os meus diletos sócios, doutora Anderson, doutor Ademilton, com nossa equipe de assessores, de estagiários, para que os processos dos nossos clientes tenham o melhor resultado possível. Eu estou apenas momentaneamente impedido de intervir pessoalmente nesses processos, mas os processos continuam andando normalmente e a gente continua investindo e buscando o crescimento dentro desse novo mercado da advocacia que vem se desenhando nos últimos anos. Pronto, o senhor tratou aí sobre o novo mercado da advocacia. Conecta com uma das perguntas aqui que nos enviaram
pelo Instagram. Antes disso, eu mando um abraço para os seus sócios, doutor Ademilton e doutor Anderson, né? Colegas queridos. E eu lhe pergunto, doutor James, como é que o senhor vê essa tecnologia hoje, esses novos desafios oriundos das redes sociais? Você acredita que a presença do PJE e até desse mercado digital que atingiu a advocacia, você acredita que isso tornou o Brasil numa aldeia, ou seja, dá para ser advogado em todo o Brasil ou não? Como é que o senhor está vendo isso? Frank, quem me conhece pessoalmente, quem faz parte do meu círculo pessoal, sabe todo o apreço e interesse que eu tenho por ferramentas de tecnologia, que eu sempre tive e sempre gosto de me manter atualizado. Eu, na verdade, são essas situações que veio com o período da pandemia e eu acredito que foram coisas boas. Eu costumo dizer que a advocacia hoje ela não se limita a questões regionais, a questões geográficas, a questões nacionais. Eu diria, até hoje você falou, advocacia nacional, eu diria uma advocacia mundial. Não existe limitação nenhuma. Hoje, há poucos anos atrás, antes do período pandêmico, por exemplo, para você participar de uma sessão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, você tinha que pegar o seu carro ou então ir de ônibus até São Luís, perder 5, 6 horas de viagem, com certeza tendo que ir um dia antes, porque as sessões de julgamento são pela manhã, se desgastar fisicamente, perder tempo, porque a advocacia é gerenciamento de tempo, então o tempo que você poderia estar analisando um processo, atendendo um cliente, você está lá esperando um julgamento, participando, depois voltando, ou seja, 2, 3 dias de trabalho perdido, você consegue simplesmente entrar numa sessão de videoconferência, poder fazer a defesa do seu cliente por 10, 15, 20, 30 minutos, sem interromper suas atividades normais. Isso não só em São Luís, como em qualquer lugar do Brasil. Outros estados, em audiências, em sessões perante tribunais superiores, em São Luís, em Brasília. Então, isso é fantástico. E você vê que escritórios de outros estados já estão atuando firmemente nesse mercado digital. Qualquer busca, a gente estava conversando agora há pouco aqui, antes de entrar na gravação, situações corriqueiramente. Nossos colegas advogados, para vocês terem ideia do grande mercado que está ao nosso dispor. Entre no PJE, pesquisem aí por algumas matérias, por exemplo, atraso de voo, pesquisem por extravio de bagagem, vocês vão ver o grande número de processos que existem aqui em Caxias, conduzidos por escritórios de outros estados, por escritórios de outras regiões, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, nesse ponto que eu coloco, se a pessoa fala assim, a advocacia está saturada, não existe mais mercado, como é que a pessoa pode dizer que não existe mais mercado se profissionais de outros estados estão vindo contratar com clientes aqui, na nossa cidade, na nossa região? Então, tudo é uma forma de abordar. De acordo com a área, as pessoas não querem mais sair das suas casas para ir até um escritório de advocacia. Veja só, por exemplo, o meu escritório fica no coração do centro de Caxias. Eu tenho dificuldade com clientes para atender clientes, porque eles passam por dificuldades para estacionar seus carros. Os centros das grandes cidades hoje são difíceis de se locomover, difícil de estacionar, de ir até o local. Então, a pessoa receber o atendimento do advogado na comunidade do seu lar, podendo enviar documentos, assinar procurações e contratos e tudo. Só que isso tudo depende de uma preparação, de uma adaptação. E nós temos aí um mercado enorme à nossa disposição. O senhor falou aí da advocacia hoje, né, que ela não tem limite, o senhor até colocou internacional. Isso que é bom a gente conversar, né? Eu ainda não tinha me atentado para essa perspectiva, né? Tirando a ideia de que, claro, poderia haver a necessidade de você se cadastrar em alguma ordem daquele país, porém, às vezes isso até pode ser desconsiderado. Por exemplo, tem muita gente que está lá e quer vir para cá.
quer empreender aqui, quer desenvolver aqui, precisa de um advogado aqui, né? Não, e veja só, é a questão também de parcerias. Por exemplo, assim, eu tento buscar paralelos em outros mercados. Por exemplo, o mercado de tecnologia, que é intrinsecamente ligado a isso. Nós temos aqui em Caxias diversos profissionais de mercado de tecnologia de informação, garotos que se formaram no IFMA, lá no curso de processamento de dados, na própria Facema, que trabalham com empresas de outros países, daqui de Caxias. É mesmo? De forma remota, ganhando em dólar. Bom demais, então, por que o advogado não pode? E é o seguinte, você precisa se filiar. Eu falo assim, não. Vamos ser sinceros. Existem brasileiros em todo o mundo. E brasileiros precisando de assessoria jurídica. Por exemplo, assim, o brasileiro está lá em Portugal, o brasileiro está lá nos Estados Unidos e está com uma demanda jurídica aqui no Brasil. Como é que ele vai fazer para poder resolver isso? Tem que se dispor. A advocacia é a identificação do problema e providenciar a solução. Então, nós temos que buscar identificar o problema e a solução. O problema existe em todos os pontos da sociedade. Doutor, e quanto a essa questão, o senhor colocou a ideia de expansão da advocacia. Esses dias eu fui procurado pela TV Mirante, né, para dar uma entrevista, cooperar, somar sobre a questão da chamada hoje litigância predatória, e que o STJ já tem chamado de litigância abusiva, né? Hoje, qual é a sua percepção dessa demanda? O senhor já foi vítima, já passou por isso? Como é que o senhor vê esse instituto? Os advogados estão certos, estão errados? Como é que o senhor vê? O judiciário está errado ou está certo? Frank, eu sou muito sincero com relação a isso. Pegaram uma situação pontual e estão transformando uma situação generalizada e, na minha visão, com o intuito de criminalizar a advocacia, que eu, enquanto advogado, não posso admitir, e conclamo os colegas advogados, conclamo os representantes da ordem a se unirem, a formarem posicionamento com relação a isso. Eu não estou aqui me referindo a posicionamento de magistrado aqui de Caxias, como, por exemplo, assim, que foi o objeto da sua entrevista, que eu acompanhei com muito prazer, o doutor Jorge, titular da 2ª Vara Civil, mas eu falo em aspectos gerais, e eu tenho sofrido isso na pele enquanto advogado, não só aqui no Maranhão, quanto também em outros estados. A forma como o Poder Judiciário tem tratado a anteriormente denominada litigância predatória e hoje trata, conforme informado pelo Superior Tribunal de Justiça, agora na semana passada, na decisão do tema 1198 do STJ, chamada litigância abusiva, na minha opinião, vergonhosa. Vergonhosa. A sociedade está sofrendo. Inúmeras demandas que deveriam ser submetidas à apreciação do Poder Judiciário, pessoas lesadas, pessoas que estão praticamente sem condição de sobrevivência, necessitando reparação de seus direitos, estão sendo impedidas por uma interpretação completamente equivocada destas situações. Existe litigância abusiva, predatória? Existe, mas são situações completamente específicas. São maus profissionais que utilizam de subterfúgios completamente ilegais, com falsificação de documentos, falsificação de informações, e buscam o Poder Judiciário buscando, através dessa massificação de ações, obter decisões ou então acordos que não chegarão até os clientes, aos demandados. Advogado, ele é um mero intermediador do direito do cliente perante o Poder Judiciário, ele não é titular desse direito. Agora, você pegar situações massificadas, inclusive eu destaco, eu estava fazendo um estudo ontem, numa manifestação em um processo que eu fui penalizado, para ter ideia da forma como a advocacia está sendo criminalizada, magistrados estão aplicando penas nos advogados, e eu estudando
essa manifestação, essa decisão do STJ, na decisão do tema 1198, salvo engano, foi no dia 13 ou 14 de março da semana passada, e os ministros foram muito felizes em algumas ponderações. Nós vivemos em uma sociedade massificada, em uma sociedade que as demandas estão massificadas, então é natural que essas demandas se tornem massificadas também perante o judiciário. Veja só a questão, a litigância predatória é uma expressão muito mais comumente utilizada em situações de direito bancário. Só então a pergunta do senhor, o senhor acha que tem a ver com os bancos? É porque é contra os bancos que essa tese surgiu ou o senhor acha que não? Obviamente existe lobby. Obviamente existe lobby bancário. O Código de Defesa do Consumidor está sendo rasgado nessas decisões, ou seja, a parte frágil da demanda, que é o consumidor, está sendo completamente massacrada, porque, veja só, isso todo mundo tem na sua família, um senhor idoso, uma senhora idosa que se aposentou. A partir do momento que você se aposenta, você consegue ser bombardeado nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu telefone, com ligações, mensagens, oferecendo empréstimos bancários, oferecendo facilidades sem você nunca ter pedido. E você faz essas contratações de forma completamente precária. Nem a assinatura eletrônica, uma foto, é utilizada como prova de anuência. E quando a pessoa se sente lesada e busca um advogado para preservar seus direitos, o Poder Judiciário não quer reconhecer esse atendimento à distância, não quer reconhecer a assinatura digital em um documento. Ou seja, são dois pesos e duas medidas. Então, existe litigância predatória, existe litigância abusiva? Existe, mas ela se configura em situações extremamente específicas. O que está acontecendo hoje, na minha opinião, é uma generalização abusiva do Poder Judiciário com relação à interpretação dessa situação. E eu até ouso utilizar uma outra expressão. Nós estamos sofrendo uma judicância predatória. Ou seja, a magistratura está utilizando subterfúgios irregulares, ilegais, para não apreciar demandas, para forçar uma redução das suas demandas. E eu falo isso com muita tristeza, porque conheço a atuação de diversos magistrados, tenho 22 anos de advocacia, me relaciono muito bem com todos os magistrados de Caxias, com os quais eu represento meus clientes perante essas várias, sejam elas cíveis, sejam criminais, sejam federais, seja trabalhista, seja eleitoral. Então, é com muito pesar que a gente interpreta essa situação e vê essas dificuldades que a advocacia vem sofrendo, e nós necessitamos um posicionamento enérgico do Poder Judiciário, da OAB, inclusive do Poder Legislativo. São situações que devem passar por reformas legislativas. O senhor acredita que a maneira de publicidade do advogado, ela precisa passar também por uma reformulação, já que o senhor usou o termo reformulação, mudança? Urgentemente. O que o senhor acha que poderia mudar? Urgentemente, porque nós estamos aí em uma situação. O Brasil é notoriamente o país com o maior número de advogados do mundo. Para você ter uma ideia, isso não é negativo, isso, na minha opinião, é extremamente positivo. Comparando todos os demais advogados do mundo, se você reunir todos os demais advogados do mundo, você não chega ao número de advogados existentes no Brasil. Isso, o senhor me permite, isso também se dá pela quantidade de universidades que nós temos. Exatamente. Isso nós estamos falando de advogados e não de bacharéis em direito. Se você fosse pegar, muitos defendem a eliminação do exame de ordem. Eu sou contra, viu? E veja só, o exame de ordem elimina 80% dos seus candidatos. Ou seja, o número de advogados que nós temos no mercado é apenas 20%
do número de pessoas formadas em direito no país. E mesmo assim, o Brasil é o país com o maior número de advogados no mundo. Então, isso deveria ser um ponto positivo, ou seja, que as pessoas têm acesso ao número de advogados satisfatório, mas isso não acontece em razão de questões sociais, socioeconômicas, financeiras. Por exemplo, assim, os advogados, assim como médicos, assim como engenheiros, eles estão concentrados nos grandes centros. Só que aí você vai por essa transformação que a nossa sociedade tem passado nos últimos 5 anos, desde o advento da pandemia. A advocacia ela não tem mais que ser tratada como um sacerdócio, é um negócio. É um negócio que ele deve gerar lucros. Como assim, como eu já percebo que outras profissões, como por exemplo a própria medicina, justamente, já se tornou um business, né? Você, assim, pega, claro. você pega e vê outras profissões realizando de ferramentas de marketing, de ferramentas de publicidade de forma livre e aumentando, escalando os seus negócios através das ferramentas, e o advogado com medo, retraído, não, eu não posso. Não, é óbvio que existem algumas limitações, mas eu convido todos os colegas advogados, jovens advogados, estudantes de direito, a analisarem o provimento 205/2021 do Conselho Federal da OAB, que desde 2021 já permite que o advogado utilize diversas ferramentas de marketing. É óbvio que ainda estão vedadas a questão de promessa de resultados, de advocacia é trabalho de meio, não é trabalho de fim. Você não pode vender resultado, você não pode oferecer garantia de resultado. É óbvio que você não pode pegar uma situação de um caso concreto e fazer publicidade. Olha, ganhei aqui uma ação de caso tal, venham aqui para o meu escritório que vocês vão ter o mesmo resultado. Não, cada ação é uma análise individual. Então, essas situações ainda estão limitadas. Mas, inclusive, foi realizado, eu recebi através do nosso presidente da subseção de Caxias, doutor Mari Torres, meu fraterno abraço, seu primeiro convidado aqui do seu podcast, e ele me informou que foi realizado o Colégio de Presidentes Nacional lá no estado do Amazonas, certo? Em Manaus, e lá começou a ser deliberada uma reformulação do provimento 205, com a expansão da forma como o advogado pode se posicionar no mercado digital, pode se posicionar com ferramentas de marketing, divulgação em redes sociais, utilização de ferramentas de tráfego pago, que já são permitidas. Sim, agora... Crises já são permitidas, mas expansão. Agora continuam sendo enxergadas com restrição pela OAB situações como anúncio de resultados, promessa de resultados, a chamada presença, como é que me fugiu agora, ostensiva, não. Quando a ostentação? A ostentação nas redes... caso no Brasil aí, né, de nas redes sociais. Que ele está ostentando justamente. Demais. A questão é o seguinte, hoje, se você for buscar posicionamento em redes sociais, você consegue diversos nichos. Um dos nichos que mais vende nas redes sociais hoje é o chamado lifestyle. Ou seja, você faz parte de um nicho, mas você se apresenta de outra forma. Por exemplo, eu vou sair aqui da advocacia. Quem é que não conhece hoje a pessoa do Renato Cariani? Sim. Nas redes sociais? Musculação, justamente, saúde. Só que o Renato Cariani, antes, ele era conhecido apenas pelo público de wellness, né? Pelo público de academia, de fitness. Hoje ele é conhecido nacionalmente, por quê? Porque ele passou a gerar conteúdo lifestyle. Ele falou assim, olha, eu tenho bons resultados, eu tenho uma vida boa, tudo, isso atravessa. Eu vou agora trazer um outro resultado do nosso meio jurídico, que é o Dr. Nelson Williams. Grande nome, né? Justamente. O Dr. Nelson Williams é muito criticado, mas veja só, ele não vende a advocacia dele. Ele apresenta o estilo de vida dele, o lifestyle, as viagens, os carros, o dia a dia com a família. Mas aí você fala assim, rapaz, se o cara tem uma vida boa dessa, significa que ele, em tese, é um bom profissional. Ou seja, o liame ali, bem fino, que ele explora.
Em nível mundial, não sei se tu já viu, Jean. Em nível mundial existe um cara que eles chamam ele de Zeus. Ele é advogado imobiliário. Sim. Ele trabalha com esse lifestyle. Pouquíssimas pessoas sabem que ele é advogado. Ele é aquele cara que aparece lá dirigindo aqueles supercarros em Mônaco, andando descalço, assim, com roupas despojadas, sempre acompanhado de belíssimas mulheres. O pessoal chama ele de Zeus por conta do cabelo, da barba longa, tudo, sempre bronzeado. E poucas pessoas, não, isso aí é um maluco, essa coisa todo dia. Não, é um advogado. Ou seja, mas ele não se promove como advogado, ele se promove com o estilo de vida, com lifestyle. Certo? É isso óbvio. Vende, né? Isso gera vende, curiosidade. Justamente. Olha a gente aqui falando do cara e assim... Você pergunta logo, porque você vê um cara... E detalhe, dentro desse universo do lifestyle, ele faz algo que é diferente. Porque um dos efeitos da internet que gera reação, ou é o impacto visual, ou é uma fala. Por exemplo, o fato dele andar num carro de luxo gera impacto. Quem é esse cara? E sair do carro de luxo completamente despojado, descalço, roupas rasgadas... O cara vai ter que saber quem é esse cara, porque se ele anda num carro de luxo, ele quebrou a expectativa real. Na expectativa real, você vê, o cara, um carro de luxo, ele vai sair o quê? Com um terno caríssimo, né? Sapatos luxuosos, mas o cara vem, mendigo, aí ele entra num grande hotel, né? Enfim, ali é o estilo dele, né? Que ele tá vendendo. Incrível como isso busca, né? Gera busca na internet, né? Quem é esse cara? E assim, eu lhe pergunto, tempo voa aqui, viu? Já tá quase... Estamos aqui chegando na metade do tempo planejado. Ó, vamos lá. Agora, como a gente já está chegando na metade, esse limite de processo, de 5 processos que o advogado tem que ter por ano, o que você acha, doutor João? Você acha que é um limite justo? É um dos pontos que poderiam ser rediscutidos? A gente discutiu a questão da internet. Mas será que esse limite, ele perdeu a razão de ser ou ele ainda se torna relevante? Eu sou completamente contra. Certo? E veja só, o nosso estatuto é da década de 90, certo? Uma realidade de 30 anos atrás. A advocacia era completamente diferente. Naquela época, você precisava proteger os advogados dos estados contra a interferência dos grandes escritórios nacionais. Certo? Só que essa realidade, na minha opinião, ela não existe mais. O que está acontecendo é justamente você está fragilizando e limitando a atuação dos pequenos escritórios, dos jovens advogados, diante de um mercado gigantesco e favorecendo os grandes escritórios. Um grande escritório de advocacia tem total possibilidade de ter 5, 10 inscrições, 27 inscrições em todo o território nacional. Se você perceber, por exemplo, assim, a gente estava falando do Dr. Nelson Willis. O Dr. Nelson Willis é conhecido como, o escritório dele é o titular do contrato nacional do Banco do Brasil. Então, sim, todo o processo que você entra contra o Banco do Brasil, você tem lá o nome do Dr. Nelson Willis. É impressionante, que ele é onipresente. Ele assina a petição, em tese, assina a petição do processo de Caxias, do processo de São Paulo, do processo... E pede que a notificação seja feita para ele sob pena de nulidade. Justamente. Então, o que acontece? É ele que está advogando? Obviamente não, mas ele cede, com certeza cede o certificado digital, um número... Para a equipe, né? Um número de certificado digital impressionante. O escritório dele tem sede em todos os estados da federação, tem inclusive aqui em Teresina, tem uma filial aqui em Teresina, Nelson Willis Advogados, tem filial em São Luís, assim como todos os demais estados e até mesmo fora do Brasil. Mas o que acontece voltando à limitação? Antes, minha opinião, essa limitação era para proteger os advogados dos estados contra a interferência de advogados de outros estados. Quando a gente estava no físico. Exatamente. Isso não funciona mais, porque você tem aí um mercado gigantesco em que você tem que se limitar ou então você tem que fazer inscrição suplementar. E vamos aqui ser sinceros. Eu não estou aqui falando de ter que pagar mais 800 mil reais por ano por uma inscrição suplementar. Mas você, para poder se dispor a fazer uma inscrição suplementar, você tem que considerar que aquele estado vai lhe dar um retorno.
certo? Então, eu tenho conversado com alguns presidentes, com alguns conselheiros estaduais, com alguns conselheiros federais, sobre uma reformulação do Estatuto da Advocacia e permitir que a advocacia ela possa ser exercida de forma nacional. A minha ideia é que o advogado pudesse optar. Por exemplo, assim, olha, eu vou ter aqui o pagamento de um valor X para poder advogar em todo o país, uma anuidade nacional. Eu vou ter aqui um valor X para poder advogar na minha região geográfica, ou seja, em toda a região Nordeste, e vou ter o valor normal para poder advogar somente no Maranhão, certo? Ou seja, o Conselho Federal ele faria a gestão desse recurso para poder fazer divisão entre as subseções. Eu acredito que todas as seccionais elas ganhariam financeiramente porque muitos advogados iriam optar pelo plano nacional e ia ter aumento de arrecadação das seccionais. Então seria interessante nesse ponto e principalmente proporcionar aos jovens advogados que eles possam se inserir nesse mercado. É inegável que o mercado hoje é nacional, como eu disse anteriormente. Entrem no PJE, pesquisem por objeto de ação, por aquelas indexações lá que a gente tem que marcar quando vai protocolar a ação, ao invés de pesquisar por parte, vai aparecer todas as ações. Muitas ações de acordo com o objeto. Se você for procurar empréstimo consignado, se você for procurar extravio de bagagem, se você for procurar atraso de voo, você vai achar inúmeras ações aqui no estado do Maranhão conduzidas por escritórios de outros estados. A gente tem que mudar essa realidade. A gente tem que excluir esses escritórios? Não. A gente tem que possibilitar igualdade de condições de participação no mercado aos nossos advogados. E eu entendo, doutor James, que hoje a internet, até mesmo no tráfico orgânico, ela permite essa exposição. Então, assim, eu estou falando isso antes que alguém diga, mas o advogado jovem não terá condições. Sai muito mais barato você montar um escritório digital do que você montar um escritório físico, né? Então, assim, você pode, às vezes, com R$15, R$17, fazer um dia de tráfego pago, certo? E você trabalhar a sua imagem. Mas, bem, dito isto, eu lhe pergunto hoje, já indo para o final do nosso bate-papo, eu lhe pergunto, hoje, como é que está a sua visão da Procuradoria? Mando um abraço aqui ao doutor Adenilson, que também já está agendado, agora como secretário de Educação, para participar do nosso bate-papo, mas o doutor Adenilson era o procurador-geral do município de Caxias na gestão Fábio Gentil, né? Agora, na gestão Gentil Neto, o senhor está ocupando esse cargo de procuradoria. Sei das conquistas do doutor Adenilson, como, por exemplo, a sede da procuradoria, mas e o doutor James Lobo? O que o senhor tem, né, de visão, o que o senhor está pensando? Já se passaram aí praticamente 90 dias, qual o balanço que o senhor faz para a sociedade? E outro detalhe, a Procuradoria é um órgão que todo mundo pode ter acesso, ou ele é um órgão interno? Acho que é interessante a gente esclarecer essa situação. Perfeito, Frank. Um abraço ao irmão Adenilson, conheço muitos anos, foi inclusive seu colega de faculdade, né? Vocês se formaram juntos, então eu conheço tanto o Adenilson quanto o nosso colega Frank desde da época de faculdade. A gente tinha relacionamentos, amizades em comum naquela época e continuamos com essas amizades, graças a Deus. Com relação à Procuradoria, eu recebi esse desafio do líder político Fábio Gentil, do prefeito Gentil Neto, de todo o seu corpo técnico de secretariados. Fui muito bem recebido no grupo político e aceitei esse desafio de conduzir a Procuradoria-Geral do município. Hoje, com 22 anos de advocacia, entendo que seria um registro positivo para o meu histórico. E o que eu posso dizer com relação à Procuradoria? Esses primeiros meses, já desde a época da transição, a gente passou por um momento de conhecimento da estrutura, de identificação de gargalos, de modificações pontuais em alguns sistemas de organização e já estamos colhendo alguns resultados.
A Procuradoria-Geral do município de Caxias, ela possui um corpo técnico extremamente qualificado. Nós possuímos 7 procuradores efetivos, concursados, extremamente competentes, que eu cumprimento todos os procuradores na pessoa do nosso decano, Dr. Cássio Ronaldo Caminha Veloso, nosso subprocurador-geral do município, procurador de carreira já há mais de 20 anos de casa de Caxias, fez o primeiro concurso de procurador e até hoje está aqui na cidade, certo? E a Procuradoria de Caxias, para você ter ideia, Frank, ela conduz de processos judiciais mais de 10 mil processos atualmente em andamento. E uma equipe de 6 procuradores efetivos e mais 30 assessores jurídicos. Então, nós temos a função, princípio, de fazer a representação judicial do município de Caxias perante todos os órgãos do Poder Judiciário e também dar o suporte administrativo às secretarias municipais e à sociedade. A Procuradoria é um órgão 100% aberto às demandas da administração pública municipal e às demandas da sociedade. Estamos lá à disposição de todos que busquem o atendimento para esclarecimento, até mesmo vivemos em um mundo sobre a lei de acesso à informação, a transparência, que é um dos preceitos da atual gestão municipal, e estamos estabelecendo a implantação de canais de comunicação mais eficientes, ou seja, para que você possa ter acesso a informações da Procuradoria, divulgação da legislação municipal, estamos fazendo uma compilação e digitalização de todas as leis municipais do município, desde a década de 90 até hoje, para que fiquem disponibilizadas à consulta pública da sociedade através do site da Prefeitura Municipal de Caxias e também colocando diversas ferramentas de comunicação. Em breve, a gente busca aumentar um pouco mais a comunicação de Caxias através da realização de eventos, através da realização de seminários. Agora, nos dias 9 e 8 de abril, eu aproveito aqui o espaço para convidar todos a participarem do evento do curso de capacitação para regularização urbana, certo? E fundiária, um curso realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos dias 8 e 9 de abril, lá no Espaço Assunção Eventos, inscrições gratuitas. Estive ontem em contato com a organização do Tribunal de Justiça, nós já estamos com mais de 430 inscrições realizadas, certo? Todos vão sair, inclusive capacitados para um mercado de trabalho que está em expansão, que é o de regularização urbana, não só aqui em Caxias, como em diversos estados. O índice de subregistro urbano é alarmante e impede que as pessoas tenham acesso a serviços públicos, sanitários, a obter a documentação do seu imóvel, a obter linhas de crédito em instituições financeiras, diversas situações que podem ser implantadas através da regularização urbana. E outros projetos estão aí na pauta, como a realização de seminários, aproximar mais a Procuradoria-Geral do município da sociedade, formação de parcerias com instituições de ensino, como a Facema, para poder implantar um estágio supervisionado na Procuradoria-Geral do município e trabalhar para que a gente possa sempre colocar a administração pública municipal à disposição da sociedade caxiense. Doutor James, foi um prazer ter o senhor aqui. Eu acredito que nós conseguimos apresentar vários temas que foram colocados por vocês nas nossas redes sociais. Sigam o Instagram Mesa e Café, siga o Instagram frankaguiar.adv. O seu Instagram, doutor, qual é? James Lobo ADV. James Lobo ADV, sigam lá. Nós vamos publicar esse vídeo quanto antes. Entre no nosso canal do YouTube Mesa e Café para você ter acesso na hora da postagem. Toda sexta-feira nós estaremos postando e você terá acesso imediato. Faça a inscrição quanto antes no nosso canal, é completamente gratuita e eu passo as palavras finais do Dr. James Lobo para o senhor se direcionar ao nosso público e fazer as considerações finais, mas já sabendo que novamente iremos lhe convidar para trabalharmos outros temas e a nova perspectiva dessa advocacia futura que está sempre aí em mudança constante. Meu amigo Frank, eu que agradeço o convite,
certo? É sempre um prazer participar. Agradecer aqui publicamente, você foi um dos grandes incentivadores de uma mudança na minha atividade profissional, quando, alguns anos atrás, antes da pandemia, você falou assim, Jans, rapaz, eu quero te convidar para fazer um curso lá na Escola Superior de Advocacia da OAB. Eu falei assim, Frank, eu não sou professor, nunca dei curso. Não, cara, mas vai. E deu certo, hoje a gente já fez diversos cursos, não só aqui em Caxias, como em outros estados, já tem inclusive livros publicados digitalmente, cursos em vídeo publicados digitalmente. Aqueles que gostarem de conhecer o nosso material, acessem nossas redes sociais, como já disse aqui, James Lobo ADV, em todas as redes sociais, e o nosso site do nosso escritório, www.jamesloboadvogados.com. Vocês lá conseguem ter um link de atendimento digital do nosso escritório e também possuem lá à disposição infoprodutos produzidos pelo nosso escritório, livros nas áreas de licitações, livros nas áreas de direito eleitoral, videocursos na área de direito eleitoral, e vamos gradativamente aumentar esse portfólio para disponibilizar a todos. Mais uma vez aqui o meu público agradecimento, e sempre é um prazer conversar sobre direito. Meu amigo, muito obrigado. Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.